Todos são muito bem-vindos, é uma alegria estar aqui. Estive meio gripado, já é a quarta gripe esse ano. Aí, domingo passado eu não pude estar, mas hoje eu estou. Obrigado pelas orações e eu sei que Deus tem se manifestado no nosso meio e é uma alegria pela manhã estar aqui. À noite temos aí uma festa, o teatro que estará pregando o Evangelho de uma maneira representativa, né? De maneira visível, a história do nascimento do nosso Senhor Jesus. E hoje eu quero compartilhar a palavra baseada na série que nós estamos, Deus Presente. Na realidade, a série começou domingo passado e hoje eu quero continuar. Quero ler o texto de Isaías, capítulo 9, os primeiros 7 versículos que darão base para essa mensagem. E diz assim, Isaías capítulo 9: Entretanto não haverá escuridão para a que estava aflita. Em tempos passados ele humilhou a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas no futuro fará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e resplandeceu a luz sobre os que habitavam na sombra da morte. Tu multiplicaste este povo e lhe aumentaste a alegria. Todos se alegrarão diante de ti, como se alegram na colheita e como exultam quando se repartem os despojos. Pois quebraste o jugo da sua carga e a canga do seu ombro, que é a vara de castigo do seu opressor, como foi no dia de Midian. Porque todo calçado pesado de guerreiro e toda capa encharcada de sangue serão queimados, destruídos pelo fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. O seu domínio aumentará e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e firmá-lo em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Glória a Deus. Eu quero dizer que realmente é um grande perigo, e o que o Ronaldo falou agora há pouco na oração, a gente correr o risco de exaltar muito o Jesus como homem e esquecer que Jesus é Deus. O Natal ele tem essa ênfase, né, do Deus encarnado, do Deus ter tornado-se homem. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. Mas esse homem que se tornou homem, encarnando ali na manjedoura, num bebê, no ventre de Maria antes de tudo, ele é Deus Todo-Poderoso. E a gente precisa olhar para o Natal, e nós estamos no mês do Natal, nós temos que olhar e celebrar esse Natal de uma maneira poderosa, de uma maneira onde a gente fica estupefado, impactado. Nós precisamos transcender as festas, nós precisamos transcender apenas as comilanças que são tão enfaticamente colocado no período de Natal. Mas nós precisamos olhar para esse tempo, essa encarnação do Filho de Deus, um Deus que se torna homem. Nós devemos olhar para o Natal com bastante constrangimento, porque teve, além de gratidão, de alegria, nós devíamos ficar meio constrangidos, porque Deus teve que se tornar homem para nos resgatar, porque o nosso pecado é tão grande que precisou Deus vir e nos mostrar o caminho, iluminar esse caminho. E é nesse sentido que o texto de Isaías escreve
ele escreve uma profecia falando sobre Jesus. Alguns falam que era sobre Ezequias, mas não dá para você colocar Ezequias nesse texto. Mas eu não vou discutir aqui essa questão. Mas eu quero que você pense um pouquinho que Isaías estava escrevendo para um povo, o povo de Judá. O povo de Judá era um povo que, embora havia o reino de Israel e o reino de Judá. E o reino de Israel sucumbiu rapidamente à idolatria, aos cultos pagãos. Mas o povo de Judá, a tribo de Judá, que era composta por Judá e Benjamim, ela foi permanecendo por mais tempo, porque tinham bons reis, reis tementes ao Senhor. E Isaías, ele está profetizando nesse tempo para Judá. E ele escreve nesse texto aqui, falando sobre um rei, sobre um governo que estaria chegando, que estaria mudando toda a história. Porque o que acontece? Aquele povo de Judá, embora tendo bons reis, estavam sucumbindo a cultos pagãos, havia injustiça, o pobre era tratado de maneira indigna, havia então um problema moral, havia um problema de imoralidade sexual, os sacerdotes estavam embriagados e fazendo o que os homens queriam. Você olha então todo esse contexto e você vai ficando nitidamente impactado, falando assim, realmente, Isaías está escrevendo sobre o desapontamento de Deus com o povo de Judá, mas ao mesmo tempo ele traz uma palavra de esperança. E essa esperança, que eu acho que é lindo, quando ele fala ali no verso 2, o povo que andava em trevas. Esse povo que andava em trevas, viu a luz, né? As pessoas que andavam em trevas, pessoas abissais. Sabe o que é abissal? Abissal é aquele lugar onde não há luz. Você já viu peixes abissais? Quem já viu peixes abissais? Aqueles peixes que vivem lá na profundeza do mar, de tal forma que eles se tornam peixes com uma morfologia totalmente estranha. Mas eles acostumaram a viver na escuridão. E assim também, muitas pessoas acostumaram, e na realidade nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão acostumadas a viver na escuridão. Mas o povo que andava em trevas, o que diz o texto? Viu uma luz. E essa é a esperança que nós temos. Eu creio que quando Isaías está profetizando aqui, ele está falando, e aí tem um texto falando sobre Zebulon, sobre Naftali, sobre tribos que ficavam ao norte de Israel. Essas tribos eram tribos que tinham um contato mais com os gentios, ali a região da Galileia. E a gente olha que essas tribos eram tribos contaminadas, povo miscigenado, povo que já estava vivendo uma vida nas trevas, cativos de outros povos. E a gente entende que isso começa, Deus está falando assim, olha, Naftali, Zebulon, vocês passaram por humilhação, vocês passaram por tempo de escuridão, mas vocês que estavam em trevas, vocês vão ver uma grande luz. E se a gente olhar lá para Jesus, ele vai morar na terra da Galileia, ele vai morar na terra da Galileia dos gentios, que é essa terra de Naftali. Então Jesus vai morar onde a profecia de Isaías fala. Então é lindo ver como que a profecia se cumpre no texto de Isaías. Jesus vai morar na Galileia, na terra de Naftali, de Zebulon, e então esse povo tem o privilégio de ter Jesus morando naquele lugar. O pecado, então, ele é o fruto, ele é o motivo do Natal. O motivo de existir o Natal é porque havia um povo perdido, um povo sem esperança, um povo na escuridão, e Jesus vem, então, como sendo essa luz no meio das trevas. Eles tinham um estilo de vida pecaminoso, eles tinham um estilo de vida onde o governo, não só o governo, mas o povo,
vivia na economia, na família, na religião, em qualquer área havia a corrupção. Esse povo que andava em trevas. O que eles viram? Eles viram uma grande luz. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Você sabe que o nascimento de Jesus, Eugênio Peterson diz que o nascimento de Jesus é a invasão de Deus em nossa vida. O nascimento de Jesus, ele vai em direção a nós. O povo que andava em trevas, a luz foi em direção a eles. Eu creio que nós não podemos esquecer dessa invasão. Deus está invadindo o mundo, Ele invadiu o mundo no Natal. Ele invadiu com a sua luz. Jesus, Ele invade a terra com a sua luz. Ele invade o caos, Ele traz luz e alegria no meio das trevas, Ele acaba com o caos. E aí o verso 6, ele diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros. E ele se chamará Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, ou Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E eu quero enfatizar então esses quatro adjetivos do nome Jesus. O nome Jesus, Maravilhoso Conselheiro. Esse Jesus que vem na forma de um bebê, esse Jesus que vem, que a gente agora vai cantar músicas de Natal, vai lembrar aqui a Maria grávida, Maria tendo que sair do seu local e depois tendo um bebê de uma maneira inusitada. Esse bebê que nasce, ele vem com uma missão. E essa missão é a missão de ser um maravilhoso conselheiro. Você sabe que essa palavra maravilhoso conselheiros, querido, significa a grandeza de alguém que governa, e ele governa de uma maneira tão sábia, que ele reina de maneira inigualável. Eu quero que você entenda que Jesus, Ele governa as nossas vidas de uma maneira sábia. É aquele que governa e executa os seus propósitos de uma maneira extraordinária. Quando a gente fala sobre Jesus, a gente precisa entender, Jesus é um maravilhoso conselheiro. Fale comigo, maravilhoso conselheiro. Você, quando tem Jesus na sua vida, as pessoas que estão perdidas, elas tendo Jesus na sua vida, podem ter certeza, Deus dará a direção sobre a sua vida, porque Ele é um maravilhoso conselheiro. Quem está se sentindo perdido, mesmo tendo Deus, é porque não está ouvindo a voz e o governo de Deus, porque a palavra de Deus diz que Jesus, Ele é um maravilhoso conselheiro. As pessoas falam, pastor, eu estou perdido, eu estou... porque não está ouvindo o maravilhoso conselheiro. Porque o maravilhoso conselheiro, a palavra maravilhoso conselheiro, ela denota essa transcendência de algo que ele vai iluminar você no meio, quando você mais precisa de direção, ele vai te dar uma direção, ele vai governar a sua vida de maneira extraordinária, fazendo com que você haja de maneira fora do padrão. Eu não sei se você já agiu assim. Deus falou assim, faça dessa forma. E você fala assim, espera aí, mas isso não é o padrão. Mas Jesus é um maravilhoso conselheiro. Ele não vai te dar conselhos segundo o mundo. Ele vai dar conselhos e direção sobre a sua vida. Ele vai governar a sua vida segundo um padrão de excelência, uma forma extraordinária, fora da compreensão humana. A sua sabedoria,
A sabedoria de Deus, ela é incalculável. Eu tenho Jesus na minha vida, eu tenho sabedoria. A Bíblia fala que se alguém, Tiago 1,5 diz, se alguém tem o quê? Falta de sabedoria, o que tem que fazer? Peça a Deus, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade. Bem, então se você entrou nessa noite aqui, nessa manhã aqui, e você, eu estou me sentindo perdido, eu estou me sentindo... Você tem um Deus chamado Jesus Cristo. Ele é poderoso para te dar direção. Ele vai te dar, governar a sua vida. Ele vai falar assim, vai, é por aqui. Mas por aí, como assim? É por aqui que Deus está falando que você deve ir. Não vá por esse caminho. Esse caminho não é o caminho correto. Deus vai dando direção. Você vai ouvindo o Espírito Santo, o Espírito de Cristo sobre a sua vida. E quando você começa a ouvir Deus, você começa a ter direções lindas sobre a sua vida. Nós não podemos ficar tímidos. Nós não podemos ficar acomodados. Jesus, ele veio ao mundo, ele nasceu, ele tornou-se uma criança, mas ele veio, ele não ficou criança. O que o Ronaldo falou, ele não se tornou, ele veio como criança, mas não ficou criança. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele morreu ali na cruz do Calvário. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele está sentado à direita de Deus Pai, ele intercede por nós. Ele batiza a igreja com o seu Espírito, Ele governa sobre nós, e nós temos que olhar para o Natal e falar, Senhor, obrigado, porque eu tenho um Deus que é maravilhoso conselheiro. É um Deus que não me deixa na escuridão, é um Deus que não me deixa perdido, é um Deus maravilhoso, é impactante, é sobrenatural o que Ele faz. Quando você lê, Deus é um maravilhoso conselheiro. Eu quero que toda vez que você leia esse texto, e lembre-se, Deus é um maravilhoso conselheiro. E isso significa que você não terá falta de direção sobre a sua vida, falta de governo sobre a sua vida, porque Ele governa com sabedoria e dá direção sobre a sua vida. Quem está me entendendo o que eu estou falando? Então, quando você celebra o Natal, você tem que celebrar um Deus que veio para dar direção sobre a sua vida. Não bebezinho, bonitinho, que está na manjedoura, no presépio, a vaquinha, não sei o que lá mais que tem, não. O que tem no presépio? Tem o burrinho, né? O burrinho, a ovelhinha, não sei mais o que tem dentro do presépio. Mas aquilo lá é apenas um estágio rápido. Jesus teve que passar por aquela humilhação. É humilhação. Jesus ter se tornar criança é humilhação. Um Deus Todo-Poderoso virar no colo, como o nosso Noah está aqui, é humilhação. Mas Ele é um maravilhoso conselheiro. Ele é um Deus que não deixa a sua igreja perdida. Ele é um Deus que não deixa a família perdida. Se você clamar a Ele, Ele dará direção sobre a sua vida, porque Ele é conhecido como maravilhoso conselheiro. Amém? Mas Ele também é conhecido como Deus forte. Deus forte, e esse texto nunca poderia ser colocado para Ezequias. Como que os judeus tentam aplicar esse texto a Ezequias? Como Ezequias poderia ser chamado de Deus forte? Esse texto é aplicado ao Messias, é Jesus. E esse Messias, esse Jesus, é Deus forte. A natureza divina de Cristo é um Deus poderoso, porque Ele vai vencer a morte. Esse Deus forte, Ele vence a morte, Ele vence o diabo, Ele vence tudo que se levanta contra Ele, Ele é vencedor, Ele é um potente conquistador de Satanás. Ele subjuga todas as coisas estão debaixo do seu pé. Ele governa, Ele está sentado acima de todos os tronos, principados, potestades. Esse é Jesus Cristo.
Esse é o nosso Deus forte, esse é o bebê que nasceu ali, né? O menino nasceu, né? Diz o texto aqui, que um filho se nos deu, mas o governo está sobre os seus ombros. Começa a se maravilhar desse Jesus, queridos. Começa a ficar impactado com o Natal, você precisa ficar impactado com o nascimento de Jesus, você precisa ficar impactado porque naquele momento daquele nascimento, Deus estava trazendo para nós uma vitória sobre um Deus forte que venceria a morte, venceria o pecado, venceria todas as acusações, tudo o que era contra nós. Ele venceu, ele venceu tudo que nos condenava, ele venceu, sua força reside no seu amor. Esse Deus forte, ele não é forte porque ele é um conquistador, ele não é forte porque ele é um conquistador de nações por força, por exército. Tanto é que ele falou, se eu quisesse, quando ele foi preso, eu mandaria anjos aqui, miríades de anjos, e eles me livrariam, mas não é para isso que eu vim para vencer de outra forma. Eu vim vencer pelo amor, pela misericórdia, pela justiça, pela retidão, pela santidade. Essa é a força do nosso Deus, Deus forte. Eu creio que você precisa, quando você se sentir fraco, lembre-se, você tem um Deus forte. Lembre-se, Jesus Cristo é um Deus forte. Jesus Cristo é um Deus que venceu todas as coisas. E Ele nos deu a vitória, Ele nos fez assentar junto com Ele nas regiões celestiais. Ele é Deus forte. Quando você celebra o Natal, lembre-se, espero que você se lembre dessa mensagem no dia de Natal. Eu espero que você, ao celebrar, ao sentar à mesa da ceia, ao agradecer pelo nascimento de Jesus, você se lembre que existe um Deus que é conselheiro, que governa com sabedoria a sua vida, mas é um Deus forte que venceu pelo amor, pela entrega, pela santidade. Esse Deus é forte. Aleluia! Esse Deus é maravilhoso, porque nesse nascimento, quando Isaías fala desse Deus, ele fala que é o Deus que é o Pai da eternidade. O termo Pai aqui não está dizendo Pai competindo com o Pai, a primeira pessoa da Trindade. O termo Pai significa igual existe Pai da mentira, Pai das consolações. Então, ele é aquele que dá início, esse termo, ele é o termo de duração. A partir de Jesus, quando Ele veio, Ele trouxe vida eterna para todos nós. Ele é o Pai da eternidade, porque Ele formou uma nova geração de seres humanos, formada à sua imagem e semelhança. Nós recebemos, então, a partir de agora, a vida eterna. Eu tenho vida eterna, eu vou viver eternamente com Jesus. Quem pode dizer isso? Eu vou viver eternamente com Jesus. Jesus diz assim, João 8,58, ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Antes de Abraão, Jesus já existia, ele diz, eu sou antes de Abraão. Colossenses 1,17, ele diz, ele existe antes de todas as coisas. Isso é o nosso Cristo, esse é o nosso Jesus. Apocalipse 17, 1, 17 e 18 diz assim, eu sou o primeiro e o último, eu sou o que vive, fui morto, estou agora vivo para todos sempre, tenho as chaves da morte e do inferno. Esse é o nosso Jesus. Esse é Jesus, Pai da eternidade. Esse Jesus, Pai da eternidade, é como se a eternidade depende dele. Passa pela pessoa de Cristo a eternidade. Para nós, seres humanos, a eternidade passa por Cristo. Ninguém terá vida eterna se não passar por Cristo Jesus. Ele é o Pai da eternidade. Quem está me entendendo? Então ele é o Pai que dá garantias. Eu sustento vocês. Eu sustento vocês com a minha eternidade. Vocês jamais hão de perecer. Eu lhes dou a vida eterna, ele fala. Gente, que maravilha é essa? Nós temos que celebrar o Natal sim com muita alegria. Nós temos que ficar maravilhados com Jesus. Nós não podemos perder mais aquele vislumbre, aquele impacto, aquele maravilhamento, aquele êxtase de não saber o que falar diante de Jesus, porque Ele é maravilhoso mesmo.
Ele é forte mesmo, Ele é o Pai da eternidade. Nós temos que exaltar esse Jesus. Nós temos que viver para esse Jesus. Nós temos que nos entregar a esse Jesus. Nós temos que mudar nossos valores por causa desse Jesus. Ele é a razão de eu não perder as esperanças. Por que você não perde esperança por causa de Jesus? Se não fosse Jesus, eu chutava o balde, vivia do jeito que eu quisesse. Mas Jesus, Ele me dá a garantia. Ele me dá a direção. Ele me dá a sustentação. Esse título, ele é dado para essa pai dessa nova geração. Eu sou dessa geração, a geração dos filhos de Deus, através de Cristo. Eu sou. Ele é pai porque Ele é designado autor da eternidade, porque Ele preserva a sua igreja. A igreja vai subsistir. Entrou um governo complicado, a igreja é sustentada por Cristo. Ele sustenta essa igreja. Ela não será destruída. Glória a Deus. Ele é quem sustenta essa igreja. Não tenha medo, meu irmão, porque esse Deus poderoso nos guarda de todo o mal. Eu fico impressionado, apaixonado por esse Jesus. Eu quero que esse fogo de amor por Jesus queime no seu coração nessa manhã. Queime para você que vai assistir essa mensagem daqui a pouco. Queime no seu coração. Você que vai celebrar o Natal, celebre com intensidade, com paixão, com zelo. E por último, eu quero encerrar dizendo que esse príncipe da paz, é a palavra que é um príncipe pacífico. A tendência de Jesus, ele é o chamado príncipe da paz. Fale comigo, príncipe da paz. O governo de Jesus é pacífico. Tem um texto muito interessante que você vai encontrar lá em Isaías 2,4, diz assim, que Ele julgará entre as nações e será juiz entre muitos povos, está falando de Jesus. E esses converterão as suas espadas em lâminas de arado, e suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. A cultura da guerra, da morte, da destruição, não existirá no governo do Messias. Gente, imagina um governo de paz. Ninguém vai conhecer mais o que é arma, o que é armamentos para destruir. Não haverá mais a intenção de destruir um ao outro, porque Jesus, quando Ele governar plenamente sobre essa terra, Ele trará um governo pacífico. Eu quero viver um governo desse aqui. Quem quer viver esse governo? Porque a gente precisa de paz, porque a gente precisa do príncipe da paz. Porque a palavra de Deus diz que nós éramos inimigos. Nós nos tornamos inimigos pelo pecado. O pecado nos tornou inimigos de Deus. O pecado nos tornou pessoas que tornaram filhos da ira. Mas Jesus veio, e Ele veio e trouxe a paz, Ele trouxe a reconciliação. Primeiro, então, Jesus, ele faz essa obra, né? Ele faz essa obra de reconciliação. E a primeira paz que precisa ter é a paz de Deus, nós com o homem, de Deus conosco, homem. Eu preciso descobrir essa paz. Quem conhece a Jesus, se entrega para Jesus, sabe o que acontece? Ele experimenta paz. Quem já recebeu Jesus como seu Salvador e recebeu paz no seu coração, diga amém. Você estava aflito. Mas pastor, eu aceitei Jesus e a minha vida se tornou um inferno.
pode ter se tornado um inferno na questão da perseguição, mas dentro de você existe uma paz que excede todo entendimento. É impossível alguém que recebeu Cristo viver uma vida angustiada, uma vida aflita, uma vida com medo, porque Ele é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. Somente Jesus, o príncipe da paz, pode conceder paz verdadeira. Somente submetendo-se ao governo de Cristo, as nações podem experimentar a verdadeira paz. Vai ter tratado de paz, agora vai ter negociação de paz. Nenhuma paz acontecerá no mundo sem que Jesus esteja reinando. Você sabe que primeiro começa uma paz com Deus. Para que haja paz no mundo, precisa primeiro o homem ter a paz com Deus. Depois ele vai ter a paz consigo mesmo. Depois a paz com as pessoas à sua volta. Não adianta você querer ter paz com outras pessoas se você não tiver paz com você mesmo. E essa paz só vem do seu relacionamento com Deus. É nessa ordem: paz com Deus, paz comigo mesmo e paz com as pessoas. Eu não consigo ter paz com as pessoas, mas você tem paz com você mesmo? Eu estou tendo uns problemas com algumas pessoas. Normalmente essas pessoas que estão tendo problemas com outras pessoas, antes de ter problemas com outras pessoas, ela tem problemas com elas mesmas. Entende o que eu estou falando? Está entendendo o que eu estou falando? Se você não acertar dentro, não vai acertar fora. Mas como se acerta dentro? Primeiro acerta com Deus. Como é gostoso você se ajoelhar diante de Deus e falar: Senhor, Eirene, que é a palavra paz. Sabe o que quer dizer paz? Significa que embora tudo possa estar em desordem, o meu relacionamento com Deus está em ordem. Mas o meu trabalho está um negócio. Eu estou precisando pôr ordem lá nas coisas. Tem umas coisas, mas primeiro comece com a ordem, um relacionamento organizado, em paz entre você e Deus. Quando você se ajoelha e seu coração está parecendo uma tempestade, um mar revolto, e aí Deus vem com... Quem já experimentou isso? Se ajoelhou, o coração está agitado, está bravio, mas você fala: Jesus, traz-me a tua paz. Eu estou tão angustiado, eu estou tão ansioso. E de uma maneira sobrenatural, algo sobrenatural acontece. E você não sabe por quê, o problema continua ali. A situação continua ali. Mas aquilo já não mais te afeta. Porque o seu coração se alinhou ao coração de Deus. E Ele fala: calma, filho. Eu sou o maravilhoso conselheiro. Eu vou te dar direção. Eu sou o Deus forte. Você está em segurança. Saiba disso, não tenha medo. Pode ser que o seu pai e a sua mãe não te deu segurança, mas eu te dou. Eu sou esse Deus forte. Eu sou esse Deus que garante que não te abandonarei nunca. Eu sou o Pai da eternidade. Você estará comigo para todo sempre. Não te deixarei, não te abandonarei. Quando? Nunca. Nunca. Você já imaginou essa palavra nunca? Não te deixarei, não te abandonarei. Quando? Nunca. Nunca mais. Nunca mais você vai andar sozinho. Eu estarei com você todos os dias da tua vida, até a consumação dos séculos.
acalma o teu coração. Alinha teu coração ao coração de Deus. Porque o príncipe da paz, ele veio para reinar. Ele vai reinar. Ele põe ordem. Você vai saber que Jesus já quebrou o jugo. Isaías 9:4 diz que ele quebrou o jugo, a vara e o cetro do opressor. Ele já quebrou. Isaías 9:5 diz que Jesus destruiu todos os equipamentos usados para a guerra. Isaías 53:5 diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aleluia. Queria que você ficasse de pé. Não sei se você entendeu a mensagem. Natal é a luz indo em direção às trevas. O mundo está em trevas, mas eu não. Amém? O mundo está em trevas, mas nós não. Saiba disso, querido. Nós muitas vezes estamos vivendo como se estivéssemos em trevas. Jesus é a luz. Ele veio, o povo que andava em trevas viu uma luz. E essa luz está agora em você. Jesus está em você pelo seu Espírito ou não? Você é selado pelo Espírito Santo, sim ou não? Então Ele habita em você. E Ele habita com toda essa glória, com toda essa direção. Por isso eu peço para você, peça a direção de Deus para qualquer decisão que você tomar. Peça, porque Ele dará para você. Não se precipite. Não queira fazer do seu jeito. Algumas pessoas começam a falar, eu vou fazer desse jeito. Já perguntou para Deus? Não. Por quê? Eu sei que Ele vai falar não. E depois fala assim, Senhor, conserta tudo isso, toda essa situação que eu fiz aqui. Nós temos que ser o povo mais sábio dessa terra. Por isso, cuidado. Não vamos emprestar a nossa credibilidade para ninguém. E entrar nos projetos mundanos. O nosso projeto é celestial. Deus nos chamou para um projeto celestial. Ser luz nesta terra. Levar Jesus nas trevas, aonde as trevas. Então, que você faça desse Natal um lugar em que você vai... mas festa de Natal em família, eu sempre falo, gente, é complicado. Ainda mais se você tem família que não conhece a Jesus, e todo mundo se reúne. Até com os crentes já é complicado. Mas imagina, né? Eu falo que em algumas festas, o pessoal começa a tirar do baú as coisas da família, lembranças. Mas às vezes quando se reúne familiares que não conhecem a Jesus, brilhe. Não entre na vibe deles. Mostre como Jesus é lindo na sua vida. Mostre como Deus é forte na sua vida. Como você é uma pessoa que tem direção de Deus. Mostre como você tem a certeza de que as coisas pequenas, um prato que não veio certo, a pessoa, o cunhado folgado que não traz as coisas na ceia. Tem sempre um cunhado folgado que não traz as coisas na ceia, né? E começa aquela briga, aquela coisa. Não liga, gente. Deus vai multiplicar. Às vezes o pessoal briga por causa que o cara não trouxe o frango, peru, não sei o que tem. Gente, vamos curtir o Natal, celebrar, trazer luz.
vamos celebrar, porque o príncipe da paz precisa estar mostrando a sua glória naquele lugar. Natal é a luz indo em direção às trevas. Nós não podemos perder o senso de admiração. O Natal precisa ser um lugar de admiração, de êxtase. Quanto mais eu conheço a Jesus, mais eu quero conhecê-lo. Ele é o meu maravilhoso conselheiro. Ele é seu maravilhoso conselheiro? Amém? Você é governado por Ele? Sim? Você quer ser governado por Ele? Sim? Ele é seu Deus forte que traz segurança, confiança sobre a sua vida. Ele é o Pai da eternidade que garante vida eterna para você. Ele é o príncipe da paz. Todas as guerras cessarão na sua vida, na medida que Jesus governar. Se você está acostumado a viver uma vida de guerra, de conflito, de discussões, saiba de uma coisa: Jesus precisa governar sua vida. Vão cessar essas guerras, vão cessar esses conflitos. Quem toma posse dessa palavra? Fala assim: eu tomo posse dessa palavra. Fale comigo: eu tomo posse dessa palavra. Em nome de Jesus.